Gente, boa noite. Eu sou o Gunter, o Juarez e o Ike Gomes. Boa noite. Bem-vindos. Que nos dá a honra da sua presença hoje aqui em mais uma edição do Música no Memorial. Eu fico super feliz de estar hoje aqui com vocês. Eu estava mesmo comentando com o Ike que eu sou um fã de longa data. Eu assisti o primeiro show deles, do Ike, do Nico, no IAB, em 1984, quando começou. No Espaço IAB, no Bar IAB. Então, que era um espaço intimista, né? Talvez alguns de vocês tenho tido a oportunidade de frequentá-lo. Então, a trajetória que eu acompanho, né, desde a estreia. Né? Então, fico super feliz de estar recebendo o Ike aqui, que é uma grande estrela, uma referência da música no Rio Grande do Sul. Né? Eu acho que é também um dos espetáculos em cartaz mais longevos. Tá? É o mais longevo, né? Só perde para aquela inglesa, que dá o nome? Agatha Christie? Agatha Christie. Não, é um fenômeno mundial. Né? Bom, então eu paro de falar e passo a palavra para o Juarez e para o Ike. Né? Obrigado. Vamos embora. Boa noite, boa noite. Com licença, vou pegar meu óculos ali. Porque já faz muito tempo que a gente está. Então, nós temos, não tem muita gente hoje, mas cada um de vocês vale por 50. Tá? E essa conversa já é a sétima, né? Sétima. Olha só, sétima conversa que a gente realiza aqui. Primeiro foi com Borghetti, depois teve Vitor Ramil, depois teve Humberto Gessinger, teve Ney Lisboa, teve a Pamela Amaro, o Duca Leindecker e a Shanna Miller. É uma conversa franca, sem muita coisa programada, vamos dizer assim, que ela vá se desenvolver ao sabor do que for surgindo na conversa, embora tenha algumas coisas, evidentemente, para começar, né? E eu vou começar com o Ike. Ele me mandou uma foto dele com... Que idade tem aquela? Tinha que 8 anos, 9? 1 ano. Não, a foto dela, tu que está com uma bola. Com 1 ano. 1 ano? É. Com a bola? É. Ué, não, parecia que tinha mais. Ou 2, alguma coisa assim, não é? É 1 ou 2. Essa foto não está aqui, eu acho. Tinha duas. Tinha duas fotos. Uma naquela pequenininho com os meus pais. Que era 1 ano lá no Mosquiteiro, que era o coisa do Grêmio, né? Churrascaria do Grêmio. Sim. Que meu pai jogava no Grêmio quando eu nasci. Sim. E aquela foto, ele está aí, será? Não vai passar daqui. Não sei se foi colocado aí. Porque eu já mandei depois, se tu mandasse depois, eu mandei para o Guto depois. Tá. Mas enfim. E aquela outra também. A outra está fazendo balãozinho, você está com a bola no pé, né? A bola estava vindo na direção da minha cabeça. E foi aquela bolada, foi aquela bolada que me deixou bolado para o resto da vida. Então, mas assim, que história é essa do teu pai? Teu pai era jogador profissional do Grêmio? Profissional, jogava no Grêmio. Qual era a posição dele? Centeralf. Centeralf ele é centro-médio hoje. Centro-médio, volante. Antigamente era centeralf, center forward, que era o centroavante, back. Camisa 5 dele. E fazia zagueiro também. Era um cara que não deixava a bola passar no meio do campo era a camisa do Elton, né, no Grêmio. Do Elton também, jogava com o Elton também. O Elton também era daquele time. O Elton era do alemãozinho Roca Salles. Era considerado o alemãozinho Roca Salles. Depois foi jogar em São Paulo, no Rio, sei lá, não me lembro em que time ele jogava. Mas então, tu nasceste em Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre, na Miguel Tostes. Na Miguel Tostes, ali no Bonfim. Bonfim. Né? Então, tem um dos senhores do Bonfim, então, também. É possível. O título da conversa com o Ney aqui foi o Senhor do Bonfim. Sim. Porque isso aí é um apelido que ele pegou lá, porque frequentava os bares lá da Oswaldo Aranha e tal, né? E foi no Bonfim que começou também o negócio aquele
deu para ti anos 70. Né? A carreira do Ney, né? A carreira do Ney deslanchou ali muito ligado ao movimento do Bonfim, o movimento boemia, aquela coisa. O primeiro toda. show dele foi no Clube de Cultura e tal, né? Mas então, o teu pai jogou futebol. E depois, como é que foi? Tu nasceste em Porto Alegre? Meu pai jogando futebol, né? Aí eu, claro, queria ser jogador de futebol. Meu pai é famoso, eu apareci no jornal com ele, tem várias fotos no jornal com ele, coisa e tal. As gazetas esportivas e... Eu acho que nem tinha Zero Hora ainda naquele momento. Aí eu cresci, né? Cresci e jogando bola e ele me olhando, me levou na escolinha do Grêmio. Eu e um outro amigo meu que era um baita jogador. Baita jogador. E aí eu era zagueiro, eu queria ser zagueiro. A minha coisa era ser zagueiro. E o meu amigo esse era um camisa 10. O cara fez um jogaço, fez golaço lá na escolinha do Grêmio, coisa e tal, naquele campo lá no Olímpico, lá fora, né? Tinha 2 campos, um de treino e no de treino do Olímpico. O primeiro do Grêmio era onde é o Parcão, né? Hoje. Não, mas já era no Olímpico. Ah, tá, já é no Olímpico. Aquelas fotos que eu te mandei, ela era no Olímpico já. Sim. E eu fiquei lá, ele não tinha lugar, me botaram na ponta direita. Direita? Na ponta direita. E aí, ninguém me via, ninguém me passava, e eu, ponta direita, nada, não vinha a bola, e aí uma hora veio a bola. E eu, peguei, agora sou eu. Aí peguei, toquei, e aí o sol começou a ficar maior do que era. E aí eu tinha que chegar na linha de fundo, e fui, ia cruzar e a bola andou 2 metros e saiu pra rua. Aí, bom, foi a única vez que eu toquei na bola no jogo. Aí o meu pai, no outro dia, me botou na aula de violão. No outro dia. Aí no outro dia, ele disse, mas não posso, o pessoal está me esperando lá no campinho. Não, senhor, o senhor vai hoje vem o professor aqui, tu vai ter aula. Acabou o futebol. Acabou com a minha carreira de esporte. E ele? E ele? Não, daí o seguinte, meu professor era um delegado de polícia negro. Eu me lembro que ele botava o revólver do lado da cadeira assim, pegava o violão e me dava aula. Entende? Quando eu aprendi 2 músicas, eu tinha que tocar para todo mundo que chegasse em casa. Então, sim, virou um negócio de obrigatoriedade, eu tinha que tocar, E, não, chegou fulano, vamos tocar, tocar. Aí as próprias aulas viraram uma rodinha de samba, porque acabava a aula e meu pai chegava. Era bem na hora que meu pai chegava do trabalho que acabava a aula. E aí o professor ficava tocando com ele. E aí ele ficava me ensinando a bater o samba na mesa. Mas ele também tocava, teu pai? Meu pai tocava a percussão. Ele tocava na mesa. Mas ele já não jogava mais futebol. Depois, não, aí ele já era da Caixa. Depois do futebol ele era da Caixa. Sim, bancário. Bancário. Uhum. Bancário da Caixa. Foi fazer gerência da Caixa Econômica no interior, em Giruá e em Soledade. Isso aí. Aí ficou um tempo no interior. Aí ficou um tempo no interior. E aí lá tinha que tocar, ele chegou o ridículo de um dia ele estar conversando com o carteiro no portão da casa. Aí eu passei por trás e ele disse, oi, pega o violão lá, vem tocar uma para ele aí. Então até pro carteiro eu toquei. E churrasco eu tinha que tocar sempre, não podia sair, mas eu gostava. Eu tomei gosto. E foi uma forma de ele se conectar comigo para além do esporte, entendeu? Então pro esporte não ia dar. Então ele descolou uma forma de a gente ficar conectado. E ele gostava muito, a minha mãe gostava muito de música. Eles curtiam os artistas, sabe? Me falavam. Meu pai sabia todo o samba de break. Da primeira versão do Tangos e Tragédias que vocês viram, tinha um samba de break que eu não tinha escutado nunca em disco, porque era ele que cantava, que era o Faustina. Faustina, corre aqui depressa, olha quem está no portão. Tinha essa música no primeiro Tangos e Tragédias, que ele que tinha me passado. Então em casa tinha sempre, depois ele comprou instrumentos de percussão, e aí tinha sempre samba, sempre tinha. Isso no interior também? No interior. Depois a gente voltou para Porto Alegre. Giruá foi a primeira cidade? Depois Giruá foi a primeira. Depois Soledade. É engraçado porque a Xana Miller, que foi a última que teve aqui, ela também, o pai dela trabalhava no Banrisul, né? Banrisul, né? E
percorreu o interior todo, era gerente do Banrisul, percorreu o interior todo e ficou mais tempo em Alegrete. Aí em Alegrete ela começou o negócio de CTG e prenda, mirim, não sei o que, começou a cantar e tal. E eu gostava que eu fiz uma matéria sobre a Mary Terezinha para o Jornal do Comércio, e ela também. Ela tinha 7 anos por aí. Aí foi no noivado de uma prima dela, que naquela época tinha noivado, né? Foi no noivado de uma prima dela e viu um negro tocando um acordeon. Era o cara que estava animando a festa, e ela se apaixonou pelo acordeon, pelo instrumento, né? E quando o cara parou um pouco para descansar, ela pediu o acordeon e começou a tocar o Parabéns a Você, assim, nunca tinha tocado antes, entendeu? Então é engraçado, quer dizer, e também ela viajou, assim, ela morou em Canguçu, que é a minha terra, ela nasceu em Tupanciretã, Canguçu, depois foi em Pelotas, onde ela começou, onde viu isso aí, né? Depois foi para Bagé, onde ela começou a carreira dela com o Teixeirinha e tal, né? Cantava na Rádio de Cultura de Pelotas, como menina, aquele programa de menina, né? Então, o interior é engraçado. Também, tem isso, mas né? olha, eu desde a infância eu ia muito para Uruguaiana, porque meus avós moravam lá. Né? Meu pai é de Bagé, daí eu tinha outros tios em Bagé também, então a gente ia muito para Uruguaiana e para Bagé. E eu conhecia esse ambiente do interior, né? Conheci muito. Depois a Soledade, Giruá, que é perto de Santa Rosa, Soledade, que é perto de Passo Fundo, estudei em Passo Fundo, morava em Soledade, estudava em Passo Fundo, então conheci assim de terra de infância, adolescente. Mas tu nunca chegou a colocar essa coisa do interior no teu trabalho, assim, né? Eu coloquei sim, mas não é uma coisa exatamente explícita. O que eu trago do interior são as pessoas que eu vi desde a infância, por exemplo, em Uruguaiana, que era o pessoal da fronteira. Então, até eu comento aqui que eu e a minha irmã, a gente, quando ia para lá, a gente brincava de falar falso espanhol. Falso espanhol? Então ficava hablando, que nem a gente ouvia, porque a gente ia muito para Passo de Luz Libres ali, e aí ficava hablando espanhol, que los teras sacosango. Então tinha um negócio que los teras sacosango, e toda a minha família falava que los teras sacosango, porque nós começamos a falar, eu e minha irmã começamos a falar que los teras sacosango, e não dizia nada. Então meu avô ria, porque, que los teras sacosango, e começaram a falar que los teras sacosango, entende, que não queria dizer nada. E então essa figura da fronteira é uma figura que me marcou, esses caras da fronteira. Depois em Giruá, aqueles alemães, aqueles poloneses, né, meus amigos, os Gabinewski, né, os Schneider, os alemães, não é? E então esses caras são os imigrantes, né? Então são os imigrantes que vieram da onde, né? E eles vieram de algum lugar. Então todos nós somos imigrantes. Em 200 anos a nossa vida se esfumaça numa esbórnia perdida. Todo mundo se encontra ali em 200 anos em algum lugar que não é o Brasil, ou é da África, ou é de algum lugar qualquer da Europa. O próprio indígena já é imigrante, porque o ambiente dele mudou tanto que ele já é imigrante na própria terra dele. Então esses caras são os imigrantes, Kraunos e Pletskaya, com aqueles sotaques, com aquelas línguas, com aquelas mitologias, aquela confusão de heranças culturais, né? Então Kraunos e Pletskaya, eu me espelho nessas pessoas, meus amigos do interior, que eu via que os colonos, né, que falavam mal português, italianos. Então essa esbórnia... Até hoje tem a minha sogra, a mãe da Sônia, ela falava alemão, um alemão castiço, vamos dizer assim, um alemão da Alemanha de hoje, né? E nós tínhamos um sítio interior de Três Coroas que tinha uma família de alemães, vamos dizer assim, né? O Inécio era o nome dele e a Landila era a mulher. E eles cuidavam das casas, eles tinham vaca de leite e tal, e coisa assim e tal. E um dia a dona Kut, que é a mãe da Sônia, Irmgard, o nome dela, Irmgard, foi lá na nossa casinha visitar a gente, e ela falou com a avó
do Inécio, esse, que era uma alemã, né? Ele era uma filha de alemães que nunca saiu do lugar onde sempre falava alemão, né? Mas ela não entendia nada do alemão, aquele que essa mulher falava, entendeu? Pois é. Não entendia nada. Como o italiano tem um negócio que chama de talian, não italiano, talian, que um cara lá de Flores da Cunha agora lançou um livro bilíngue. Então é meio chato de ler, porque assim, é um parágrafo em italiano e um parágrafo em português. Parágrafo em italiano, parágrafo em português. Mas é isso, quer dizer, nós somos isso, né? Essa é a esbórnia. Nós somos isso, essa é a esbórnia. Então no meu caso, assim, pareceu desse jeito, né? Porque a proposta de fazer teatro, entende? De fazer personagens, fui eu que trouxe para o Nico, entendeu? Porque o Nico convidou para fazer um show, né? Vamos fazer um show, tem uma data lá no IAB, coisa e tal. Aí trouxe umas músicas estranhas, eu digo, mas, pô, Vicente Celestino, cara, como é que nós vamos cantar isso assim, com as nossas vozes, sabe? E aí tinha um tipo de humor que o Saracura tinha, sabe? Que eu era fã do Saracura, né? Eu vi o primeiro show do Nico, eu vi as coisas assim, eu era muito fã. Mas eu não gostava do jeito de humor deles. A coisa que eu não gostava na banda era assim, quando queria fazer humor e eu achava que não pegava, mas eu passava por cima disso porque eu gostava muito das músicas e dos artistas, né? Aí quando tocou para fazer aquele tipo de humor do Saracura, eu digo, mas aquilo não é a minha área, sabe? Então eu pensei assim, pô, se fosse para fazer humor, o que eu faria, sabe? Que tipo de humor que eu faria? Mas tu já tinha uma ligação com essa coisa de humor? Não tinha nada. Surgiu ali. Surgiu ali, eu gostava assim, claro. Daí eu fui ver, pô, se eu fosse para ser humorista, o que eu seria? Aí, pô, Charlie Chaplin para mim era a maior referência de humor, né? E juntava porque tinha os filmes preto e branco do Vicente Celestino. Então tinha o Cantinflas também. Aquele imaginário, mas as músicas do Vicente Celestino que a gente estava tocando, né? Antigo, Coração Materno, Alvarenga e Ranchinho, né? Que era tudo preto e branco. Então aquele universo do preto e branco, para mim, o núcleo daquilo era o Charlie Chaplin. Então eu digo, tá legal, se for para fazer humor, eu vou fazer um humor daquele tipo. Mas nós não tínhamos ideia que nos tornaríamos humoristas de fato. Nós éramos assim, no primeiro era músicos engraçados. Sim. Né? Mas vamos voltar essa história, eu quero voltar um pouquinho antes, tá? A primeira matéria, o primeiro registro do teu trabalho em Porto Alegre eu fiz na Zero Hora, te mandei até o recorte aquele. Foi. Era tu com o Ike, com o Sabrito. Né? Luiz Henrique Sabrito. Luiz Henrique, né? Bom, aí tu já tens... Bom, tu começou a fazer música... Eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos e entrei numa banda de baile, em Soledade. 15 anos. Tocando? Né? Guitarra e bateria. Eu tocava metade do baile. A metade do baile eu tocava os sambas. Porque o meu pai tinha me ensinado a bater o samba na mesa, tradição oral, de um cara que joga futebol brasileiro. Me ensinou, toca aí, é assim, ó. E eu aprendi, entendeu? Então eu sei tocar samba. Então eu tocava samba na bateria. Rapidinho eu peguei o mecanismo de bateria e coisa e tal. E aí a outra metade eu tocava na guitarra, os rock, as coisas assim, né? Porque o outro cara que tocava bateria, ele não sabia tocar samba na bateria. E eu tocava bem samba na bateria. Então, uma experiência maravilhosa. Tocar em baile, tocar 4 horas seguidas, 5 horas, o pessoal dançar. Né? Ganhando um dinheirinho já. Não, assim, ó, eles tinham comprado um equipamento. Eles queriam que eu entrasse na banda, mas eu não acreditava que eles iam comprar equipamento. Porque eu achava assim, pô, equipamento? Os artistas já vêm com equipamento. Eu achava que eles desciam do céu com equipamento, já com guitarra, porque tinha que comprar. E eu não acreditava que eles iriam comprar. Eu via que os artistas na TV, eu digo, não é possível que eles compraram equipamento. Eles já nasceram com os equipamentos. Eu não pensava isso, eu duvidava deles. Mas eles compraram o equipamento inteiro. Daí o dia que eu fui ver, tinha uma guitarra com pedal. Eu toquei aquele negócio, cara. Fiquei maluco com aquilo. Já sabia violão? Já sabia violão. Toquei aquele...
pá, sonzão, fazia um solo, era igual aos solos das gravações que a gente ouvia, né? Aí, pá, topei. Fui lá pedir pro meu pai deixou. Minha mãe não queria, meu pai deixou, já tinha sido jogador de futebol mesmo. Eu sabia mais ou menos, né? Artista, jogador de futebol. Daí comecei a tocar em baile com eles. Tocamos 2 anos. Baile, todo fim de semana. Grande escola. Os bailes da vida, foi nos bailes da vida. Eu sei o que é isso. E essa, quando tu está em Porto Alegre com o Sabrito, tu dá que idade? Não, daí os meus pais já voltaram para Porto Alegre, né? Porque meu pai fez umas gerências lá no interior, daí quis voltar. Voltamos para Porto Alegre, e aí eu já estava começando a compor, tinha 17 anos. Aí já estava começando a compor. Daí, 17, 18 anos, com 17, 18 anos, tu viu o show da Elis Regina, o Transversal do Tempo? Sim. Bom, no Transversal do Tempo, ali na frente do Leopoldina, eu fui apresentado para uma moça. Tá? Eu tinha 17 e ia fazer 18 ali. Fui apresentado para uma moça. E a minha mãe estava junto. Minha mãe foi ver o show da Elis também, Transversal do Tempo. Uma coisa maravilhosa, extraordinária, né? Tu que acompanhou a carreira toda da Elis. O primeiro show dela depois do Falso Brilhante. Foi uma coisa maravilhosa. Todo mundo voltou assim para casa chapado com aquele show. Bom, aí a minha mãe disse assim: é aquela guria lá que tu conheceu? Namora ela. Aí eu digo: pô, minha mãe disse para mim namorar ela, né? Eu já não obedeci a minha mãe, mas nesse caso aí eu obedeci. Heloísa Verbuck está aqui comigo. Incrível, Heloísa né? Verbuck, Quantos anos? 46, né? 8? Se conhece, é. Eu e a Sônia 53, 50, por aí, ela vai pedrar. Mas então, tu está com o Sabrito, tá? Aí logo em seguida eu tinha uma banda ali, coisa e tal, e logo em seguida eu conheci o Sabrito, que ia lá ensaiar conosco nessa banda, que era a Pota. E aí muita gente ia lá ensaiar, o Ney Lisboa ia lá fazer som com a gente, o Mutuca, o Totonho Villeroy ia lá, o Corona. E aí nós éramos todos assim, 16, 17, 18. Sim, aquela geração. E aí eu conheci o Sabrito. O Sabrito já era mais velho que eu tinha acho que 10 anos a mais que eu. O Sabrito estava voltando da França, passou um período na França, então já era um músico assim, experimentado, sabe? Aquilo que ele trouxe para mim foi uma coisa bacana. Daí eu saí da banda, fiz uma dupla com o Sabrito. Ficamos uns 2 anos também. Aí já eram composições nossas, coisas. Eu aprendi bastante com o Sabrito. Tu te lembra alguma música dessa época do Sabrito para tocar? Para lembrar? Para tocar eu não me lembro. Tua? Não? Me lembro. Vamos ver o que eu me lembro dessa música. Essa música aqui. Tá, tem som aqui? Tá desligado? Tem que ligar o microfone? Como é que é aqui? Ou é lá? Onde é que liga aqui? Tá vendo lá? Deu. Acendeu a luzinha. Nesse descampado arremesso um fado, vejo a transparência chegar, sombras no galpão, cheiro de um cavalo que ao estalo de meu relho se vai, cavalgando pelas campinas, solto como flecha no ar, rabo, patas, lombo e crinas no infinito querem chegar.
descampado, lanço mais um fado, vejo uma semente brotar. Tem vaca no cio, tem touro bravio, e deles um bezerro virá. Vai trazer consigo um ungido que sairá da entranha da terra. Então voltamos então pro aí vem então os tragédias, né? Aí eu estava estudando música, né? Eu queria muito era ser arranjador. 2 anos com ele. Eu queria ser arranjador, sabe? Eu gostava de orquestra, coisa, sabe? Aí tinha o Kim Ribeiro aqui, né? Comecei a encontrar o Kim Ribeiro, coisa. Daí comecei a estudar com o Kim Ribeiro. O Kim Ribeiro me ensinou a escrever. Ribeiro era um flautista que veio de Minas Gerais. E daí nós fizemos uma banda, que era o Argumento Sonoro. Argumento Sonoro. E eu escrevi os primeiros arranjos ali, né? Tinha 2 violoncelos, a banda e coisa. Daí eu escrevi uns arranjos para umas músicas do Sabrito. Tinha um disco daqueles, Porto Alegre 84, que o Kim Ribeiro fazia. Tem esse disco. O Kim Ribeiro produzia uns discos, né? E aí eu escrevi uns arranjos para o Sabrito, e foi a minha primeira experiência assim, de escrever arranjo para quarteto de cordas e gravar, né? O Geraldo Flack, que era um dos ídolos nossos, tocou piano, coisa e tal. Então foi uma experiência muito bacana, assim, o contato com o Kim Ribeiro, porque o Kim Ribeiro vinha de Minas, já ele vinha da escola, né? Ele tinha contato pessoal de Minas, ele conhecia o Mauro Senise, o pessoal todo, e trouxe uma onda assim bacana, sabe? E aproveitei muito aquilo com o Kim Ribeiro. Sim. Ele continua ligado às coisas daqui, sabe? Ele? Há muito tempo que não vem, mas continua ligado. De vez em quando, eu botei aquela foto tua com o Sabrito e no Facebook, e o Kim comentou dizendo alguma coisa assim, lembrando daquele tempo e tal. Sim. Ele mora em Juiz de Fora, se não me engano. Mora em Juiz de Fora, mora para fora lá e coisa. Era um grande sujeito, era um cara que produziu discos e tal, influenciou bastante Porto Alegre. Sim, deu uma agitada. E aí vem... E aí eu queria ser arranjador, né? Então eu fiz uma banda que tinha 11 músicos. 11 músicos, né? Então era o pessoal da CEP 90. Era uma orquestra quase. Era quase uma orquestra, e eu escrevia os arranjos, coisas. E aí, fiz um show no Unimúsica com essa banda. Não dava naquela época nem pensar em fazer carreira de música, né? Nos anos 80, sabe? Então, aí eu comecei a encontrar o Nico. Eu tinha gravado, meu pai tinha falecido, daí tinha sobrado um dinheiro lá na família, e aí sobrou um dinheirinho para mim, eu investi no estúdio. E gravei, fiz um monte de arranjos, quartetos de flauta, que era o Kim Ribeiro. Eu trabalhei com ele numa circulação aí de chorinho, porque eu tocava chorinho. Aí eu comecei a tocar na noite também. Comecei a tocar chorinho na noite. Meu pai tinha me dado um bandolim quando eu tinha feito 16 anos. E muito assim, ele gostava muito de música brasileira, então eu comecei a entrar no chorinho. Entrei de cabeça no chorinho. E comecei a compor chorinho também. Então nós já temos aí violão, bateria, guitarra, agora bandolim, teclado e violino. Sabe que eu fui numa aula uma vez do CAM, que era do pessoal do Zimbo Trio, né? Daí eles falaram assim que eles largavam as crianças para os instrumentos, sabe, para ver com que as crianças se identificavam, né? Qual eram os instrumentos que as crianças iriam escolher. E daí tinha aqueles que iam em todos os instrumentos. E aqueles eram os arranjadores. E eu me identifiquei muito com isso, né? Porque eu não sou especialista em nenhum dos instrumentos que eu toco. Eu toco o que eu invento, né? Então, mas eu gosto de fazer arranjo. Eu gosto de montar. Sim. Eu entendo do contrabaixo. De arranjar as coisas. Eu sei, entende? Talvez eu, um pouco por ser ator, eu faço, sabe, um pouco de cada instrumento. Sou ator de cada instrumento, entende? Mas gosto de tocar bandolim, por exemplo. O bandolim que eu toco no show até hoje é o mesmo bandolim que meu pai me deu. É a coisa mais velha que eu tenho.
E aí começa, então, Tangos e Tragédias no Espaço IAB. Quer dizer, tu conhece o Nico e tal. Conheço o Nico depois do Sabrito, né? Aí conheci o Nico e começamos a estudar música junto, porque eu estava estudando, eu queria estudar. Eu estudava piano, né? Quem morava em cima de mim era o Telmo de Limas Freitas. Lá num apartamento que nós moramos 12 anos, lá na Avenida América. Eu já era casado. Já tinha o Kiko, ou não? Já tinha o Kiko, mas ele estava separado, né? Sim. O Kiko não morava com ele. Morava com a mãe. O Kiko morava com a mãe. E aí o Telmo de Limas Freitas morava em cima. E às vezes a gente se encontrava. Mas eu passava o dia inteiro fazendo exercício de piano, fazendo escala. O meu pai tinha vendido um terreno na praia para comprar um piano para mim. Tanto que ele incentivava. E eu fiquei lá no piano, fazendo exercício, estudando harmonia, né? Harmonia brasileira, que eu gostava muito. Eu estava, assim, naquela onda de Hermeto e Egberto, né? E ECM, os discos da ECM, tudo. Então, era uma coisa muito forte, assim, para a minha geração ali. E aí eu estava nisso. E daí eu fui lá no Telmo e tinha um violino na parede dele lá. E eu falei, cara, pô, um violino aí, tu usa ele? Ele disse, não uso, não. Me empresta ele um pouco. Me emprestou. Daí eu botei as cordas no violino e comecei a tocar. Como assim? Como, né? E comecei a tocar. E começou a sair alguma coisa. Sabe? Daí eu comecei a fazer música. Né? Com o violino também. Saía alguma coisa. Né? Daí quando eu queria estudar violino. Aí como eu estudava piano, eu ia fazer escala no violino. Quando eu pegava o violino para fazer escala, eu já tinha filho naquela época. A Clarinha era pequenininha. Quando eu peguei o violino para fazer escala, cada vez que eu pegava o violino, a Heloísa pegava a minha filha e disse, vamos no super. Porque é terrível, o violino é um instrumento horroroso, ele tem um som, puta merda. Até hoje, quando eu desafio no palco, eu fico, sabe, é uma coisa que fere, né, e é difícil. Olha, eu ouvi o Jean-Luc Ponty desafinando. Na época. Porque eu já sabia quando desafinava. Na época, um pouquinho antes, tinha o Utopia com o Bebeto Alves, que tinha o Ricardo Frota. O Ricardo Frota, que tocava ficou meu amigo depois. Fiz um curso com o Ricardo Frota. E aí o violino foi, daí eu mostrei uma música pro Nico, que eu tinha gravado com violino. E ele disse, pô, tu toca violino? Eu digo, eu estou estudando, né? Disse, pá, vamos tocar aí, eu adoro violino, coisa e tal. Aí, vamos estudar junto, então. Eu estou estudando, vamos estudar junto. Tá, começamos a estudar junto. E daí já pintou a sintonia, né? A química artística. Amálgama. Bah! Daí assim foi rapidinho. Daí já vieram os personagens. Eu digo, não, para tocar essas músicas aí tem que ser de personagem, cara. Aí nós estávamos fazendo uma música que era aquela Pletskaya, Kraunos, Desesperov, a abertura do Tangos e Tragédias, que tinha uma embolada de uma letra que não queria dizer nada. Né? Desgracia mano troppo, qual trono fa peruela, setate embriagato, vale arriba su topo. E aí ele veio e botou Pletskaya, Kraunos, Sang, Desesperovna, Schlüssel, Pobrovna, mãe materna, Klickson, Vanderboy, Tata. Aí eu digo, cara, essas palavras são muito boas. Vamos fazer personagens. Eu sou Krauno Sang. Daí ele falou, tá, então sou Pletskaya. E foi assim, bicho. Fizemos a primeira sessão de foto com o Roberto Silva. Foi Kraunos e Pletskaya, no primeiro show já foi Kraunos e Pletskaya. Roberto Silva morreu faz pouco tempo. Era um grande cara que... Fotógrafo, artista gráfico. Artista gráfico, capista. Maravilhoso. Fez a capa do Tangos e Tragédias. Do Tangos e Tragédias. Uhum. Que música? Lembra esse início com essa primeira onda dele? Desgracia mano troppo, qual trono fa piruella, setate embriagato, vale riba su topor. Pletskaya, Kraunos, Sang, Desesperovna, Schlüssel, Pobrovna, mãe materna, Klickson, Vanderboy, Tata. Tinha outra parte que eu não estou me lembrando. Mas, quer dizer,
E aí veio o humor junto também, né? Quer dizer, E aí começou a vir humor, porque essa música é do filme do Chaplin, né? O Tempos Modernos. É uma música que ele vai cantar e aí ele escreve toda a letra no pulso e aí ele começa a dançar uma dança muito engraçada e ele perde a letra. Daí ele vai cantar e a orquestra está lá e ele pega e aí inventa. Puta que pariu. Aí ele inventa a letra toda com gestos, né? E é uma coisa, é uma cena histórica do cinema. Bom, todos os filmes do Chaplin são históricos, mas aquela cena me tocava muito, sabe? Então, trazer o Chaplin para o trabalho foi uma âncora, assim, de qual é o tipo de humor que nós vamos fazer. Eu vou fazer esse. Porque a gente fazia 2 shows, né? Ele fazia um e eu fazia outro. Porque o entendimento de o que nós estávamos fazendo era completamente diferente. Chegou um dia que eu estava na rádio explicando para o pessoal, não, a gente faz isso, faz aquilo, é assim que a gente faz, coisa e tal, filosofando na estética do trabalho. Daí parei e ele falou assim, o Nico falou assim, eu acho que não é nada disso. Então eu fazia um show, eu achava que estava fazendo um show, e ele achava que estava fazendo outro. E era mais ou menos o oposto. Só que combinava. Entendeu? O conflito dos personagens ficava óbvio para as pessoas. Que um estava fazendo uma coisa e o outro estava fazendo outra. E isso ficava muito bem, porque as pessoas podiam projetar seus conflitos na dupla. Aí que veio o nome Tangos e Tragédias? O Tangos e Tragédias veio do repertório, porque era um monte de tangos, né? Os tangos do Vicente Celestino, que eram tragédias, e umas outras músicas que não eram tangos, eram tragédias. Então veio Tangos e Tragédias. Sim. E o primeiro foi lá no Espaço IAB. Espaço IAB. E logo pegou, né? Não. No início não pegou? Não. Mas lá foi sucesso. Não, foi em 80 lugares, todo mundo foi e gostaram, tá? E a gente nem sabia exatamente o que estava fazendo ainda. Depois fizemos mais um ano, coisa em bares aí, lá no Zapa, em outros bares. E aí eu chamei o Dilmar Messias, o Dilmar Messias me chamou para fazer uma peça, que era As Aventuras de Mima Pestovitch do início ao meio. Sim. Daí eu fui fazer teatro com o Dilmar, que nunca tinha feito, personagens, teatro. Nós levamos 9 meses montando aquela peça, todos os dias trabalhava. E era uma peça sem texto, só pantomima. Então juntou para mim totalmente, porque o Chaplin, eu fiz a trilha da peça, e os meus personagens só faziam pantomima, não tinha fala. Então estava dentro do que eu queria fazer e do que eu podia fazer. E o Dilmar virou personagem também. E daí o Dilmar virou um personagem, porque eu fui ver uma peça dele, que era A Ida ao Cinema, do Karl Valentin, alemão, que era da mesma natureza do Chaplin, assim, um cara antigo, né, clownesco, coisa. E aí a peça do Dilmar era incrível, o Dilmar era um personagem, era um comediante, ele era um comediante experimentado. Daí eu convidei ele para participar com aquele personagem da peça, do Tangos. E ele veio sem ensaio, só para improvisar. Então ele era um cara que ficava na primeira fila, era um fã do Tangos e Tragédias, e ele começou a interagir improvisando, e a gente vendo um comediante de verdade improvisando na nossa frente. Então aquilo foram aulas. Foi um ano que a gente ficou com o Dilmar Messias. Aulas de comédia. Quando é que dá a liga, que o público começa a se ligar no Tangos e Tragédias? Que vai para o Teatro São Pedro, por exemplo. Bom, isso aí foi o primeiro show que nós fizemos com o Dilmar, foi no IAB, no Goethe. Instituto Goethe. Aliás, tinha 6 pessoas. A Nina Nikolaevski, filha do Nico, vai fazer um show lá no Instituto Goethe agora. A Nina está maravilhosa, indico. A Nina está amadureceu, vi um show dela aqui, ela tinha, arrasando. Então, e aí vocês vão pro Goethe, tá? E daí? Vamos pro Goethe. E aí lá no Goethe começou a virar mais teatro, porque o Dilmar entrou. E Sim. Nós olhando pro Dilmar, contracenando com o Dilmar. Aí vocês começam a se pintar também, criar o Nico, já botar bigodinho aqui, já tinha. Não, o Nico ele fazia o bigode de verdade. Ele ficou anos fazendo bigode de verdade. Usava o bigode de verdade. Depois é que ele quis não ter mais bigode, ele começou a pintar. Sim. Bigode. Mas eu já me maquiava
porque eu via aqueles personagens do Chaplin, né? Aqueles caras que tinham umas olheiras, sabe? E com a boca pintada, sabe? Sempre tinha um lábio assim, aparente, né? Então essa maquiagem é do cinema mudo mesmo, que eu comecei a fazer. E o Pletzkai, eu estava ali, com aquele bigodinho capotino, que era um latino, cabelo puxado, né? Assim. E aí os dois personagens começaram a interagir. Ficamos um ano com o Dilmar saiu, depois quando a gente foi para São Paulo. Então a gente fez muito show em São Paulo, a gente foi para São Paulo. Muito show em teatro grande, assim, vazio. Então eu me escolei nisso. Ele estava preocupado que tinha pouca gente. Hoje eu sei muito bem atuar com pouca gente, não tem problema nenhum. Bom, e aí, depois, daqui a pouco eu queria ouvir outra música que tu escolhesse aí dessa época aí. Mas, enfim, depois começaram a aparecer outros personagens. O Levitan passou a fazer o... O Levitan, ele escrevia uns textos pro Veríssimo. Ele era o professor Canflutz. Professor Canflutz. E escrevia para o Veríssimo, e o Veríssimo publicava os textos dele como esse personagem para o professor Canflutz. Mas ele nunca tinha vestido o personagem. Sim. A primeira vez que ele vestiu foi para fazer os 5 anos no Tangos e Tragédias. Mas o Levitan, no Teatro São Pedro. O Levitan era um músico que começou cedo, né? Mas começou cedo. Mas ele também tinha esse lado do humor. Mas ele era cartunista, sabe? Totalmente. É. E humor judaico. É. E eu dizia assim, o pessoal me perguntava, né? Perguntava para nós, quem são os artistas que são ídolos para vocês e coisa e tal. Eu dizia, não, eu me guio pelo Chaplin, né? Para mim o Chaplin foi sempre uma inspiração, assim, de estilo de humor, eu tentava imitar aquele corpo, coisa. E o Nico dizia, quem é o cara do Nico? Era o Cláudio Levitan. Cláudio Levitan para o Nico era o cara que começou, porque a família do Levitan, que veio da Lituânia, outro tipo de esbórnia também, tinha um grupinho que eles tocavam, que eram os dois pais, que é o seguinte, o pai do Levitan era gêmeos, idênticos. O pai do Levitan e o tio do Levitan eram gêmeos idênticos. E eles tinham um grupinho com a mãe deles, a dona Alma, que eram os Pimpinelas. E eles tocavam em casa também. Faziam uma viagem ao mundo, coisa, sabe? Tocavam aquele bandolim que o Levitan toca, era do pai dele. Então a esbórnia também veio por ali, entendeu? E o Levitan era um cara assim que o Nico, com 14 anos, ia ver os Pimpinelas tocar, e o Levitan já era mais velho, já tinha música, coisa e tal, e o Nico achava ele o máximo. E eu também acho, hoje. E depois entrou o Barão de Satolep também, né? O Vitor Ramil. Nos 5 anos, o Vitor Ramil já tinha visto o Tangos e Tragédias lá no Rio, numas temporadas nossas. Eu conto tudo no livro aí. E o Vitor Ramil tinha gostado daquilo, sabe? Daquela onda, tinha ficado impressionado, coisa e tal. E eu não entendia muito bem, porque eu achava o Vitor Ramil, assim, um artista. Eu achava muito grande, sabe? E acho, até hoje. E ele achava o Tangos e Tragédias, mas a gente estava começando, entendeu? E eu não tinha medida ainda do que era. E aí o Vitor quis fazer o Barão, nos convidamos, ele falou que tinha o Barão, a gente se encontrava na casa do Nico lá, o Levitan. Barão Vamp de Sato. E era um personagem que ele tinha. Daí ele veio para fazer e ficou. Até agora ele tem o Barão, entende? Nós fizemos o concerto, a Ospa vai à Esbórnia, não sei se chegou a ver isso. Não, a Ospa vai à Esbórnia foi um dos grandes momentos da minha vida, assim, que foi a Ospa e o coro sinfônico da Ospa à disposição do nosso repertório. Eu escrevi arranjos, finalmente, entendeu? Escrevi arranjos para daí conseguir juntar. Eu já tinha feito antes, né, com as orquestras de câmara, com os meus personagens, o Homem-Banda, aquelas coisas todas. E Laszlo. É o Laszlo, o Homem-Banda. Daí eu fiz alguns arranjos para a Ospa, para a orquestra sinfônica, né? Então foi uma grande oportunidade de cruzar minha experiência com performance com uma orquestra sinfônica à disposição, né? Foi maravilhoso. Tá no YouTube, eu vou te mandar. Escolhe uma música dessa época para lembrar agora. Dessa época qual? Essa época que está falando antes. Bom, isso foi uma coisa muito legal, que aí o Nico já tinha partido, né? E eu convidei então o Barão de Satolep para cantar As Caveiras comigo.
E ele cantou As Caveiras e o Joking, o arranjo do Joking, que foi o Ostrovsky que fez, ficou maravilhoso, com o coro sinfônico como se fosse um coro gospel. Joking, Joking, ficou maravilhoso. Tá gravado isso aí. Você tem que ver As Caveiras. Eram duas caveiras que se amavam, e à meia-noite se encontravam. Pelos cemitérios dois passeavam, e juras de amor então trocavam. Ao longe uma coruja cantava alegre. Ao ver os dois caveiros assim felizes, e quando os dois se davam beijos fúnebres, a coruja, batendo as asas, pedia bis. Pedacinho. Não, essa música virou uma coisa na minha vida, assim, sabe? Porque, olha, eu toquei com o Giba Giba, tá? Eu fiz parte da banda do Giba Giba, fazia arranjos, coisa e tal, com o Giba Giba. Aí um dia nós fomos convidados para ir no Som Brasil, em São Paulo, porque o Giba tocava uma música do Luiz Coronel, e tinha o Som Brasil, que era que o Ranchinho fazia parte. Então eu conheci o Ranchinho lá nos bastidores da TV Globo, ao vivo, falei com ele, mas não sabia que eu ia passar a minha vida inteira cantando uma das principais músicas dele. Era antes do Tangos e Tragédias ainda. Sim. Então, As Caveiras, eu conheci o cantor. Depois, a mulher do Alvarenga foi no show, quando a gente já estava fazendo sucesso lá em São Paulo, fazendo temporadas lotadas, assim. A mulher do Alvarenga foi no show para nos agradecer, porque era o único lugar de onde ela ganhava direitos autorais. Mas aí já está estourado o Tangos e Tragédias. Aí já estava estourado, nesse momento, né? Porque a gente começou em São Paulo, muito modestamente, fazendo um show assim, lá no teatro... como é que é aquele teatro? Um teatro de 700 lugares, na frente do Borba Gato, lá. Como é que é o nome do bairro ali, aquele bairro? Teatro Sérgio... Não, é o nome do bairro, o nome do teatro. O teatro tinha 700 lugares. E nós fomos fazer o show lá. Tinha 5 pessoas. E nós queríamos não fazer, nós pensando, será que não vamos fazer? Não vamos fazer, não, vamos pedir para o pessoal vir outro dia, coisa e tal. Aí resolvemos fazer. Tinha 2 pessoas na plateia, que um era um amigo do Nico, que se transformou no nosso agente, que gostou. Tinha 5 pessoas. Ele se transformou no nosso agente. E aí, o outro era um jornalista que fez uma matéria legal. Tu vê. Entende? Nós fizemos show como se estivesse cheio de teatro. Tinha 700 lugares, tinha 5 pessoas. Fizemos. Mas dali, ele tinha uma revista de moda, o nosso agente, o Miguel, ele era uruguaio. Tinha uma revista de modas e ele agenciava modelos. E a modelo top dele era a... O que era o nome dela? Ana Paula Arósio. Tinha 17 anos a Ana Paula Arósio. E daí ele abriu um setor de shows e começou a nos agenciar. Daí nos mandou para o Jô Soares, coisa e tal. E quando caiu no Jô Soares, que a gente, estourou, né? Daí fomos para tudo. Todos os melhores teatros de São Paulo a gente tocou. Temporadas longas, lotadas, todo mundo foi ver, Marília Gabriela, todo mundo. Aí foram para a Europa também, né? Foram para Buenos Aires. Aí fomos para Buenos Aires nos festivais, né? Esses aí. E para a América Latina aqui fomos para Colômbia, para festival também, para Quito,
festival super legal. Em Quito a gente foi num programa de televisão que era o Jornal do Almoço de Quito. E o cara, o âncora, sacou. Talvez, não sei se ele tinha visto alguma coisa do nosso espetáculo, Jô Soares, sei lá. Mas não tinha internet ainda assim para ver YouTube. Mas ele era esperto, entendeu? E ele sacou que nós estávamos brincando. Os personagens eram... Pô. E aí entrou no jogo, começou a perguntar coisas. E nós tínhamos uma versão das músicas para espanhol. E fizemos o Copérnico, a dança do Copérnico, e o jornal terminou lá em cima, todo mundo rindo, dançando o Copérnico, sabe? Um jornal do almoço, como se fosse na principal. E eu saí daquele dia achando assim que tinha conquistado a América Latina, sabe? Tipo, cara, eu sou um jornal do almoço falando espanhol e eles curtiram que nem no Brasil, sabe? E nós podíamos fazer em qualquer lugar, ia dava certo, sabe? Mas faltava um braço assim, empresarial, também, uma coisa de empresário, coisa e tal, para fazer carreira. Tinha aquela história também de sair do teatro no fim do show, sempre, tocar na rua, que vocês fizeram em Buenos Aires, em plena como é o nome daquela rua famosa lá? Corrientes. Em plena Corrientes. Sim. Na rua, os dois tocando. Saiu uma matéria no Correio Brasilense dizendo artistas gaúchos bloqueiam a Avenida Corrientes. Foi maravilhoso aquilo, né? Tu estava lá, né? Fizeram no São Pedro, que eu vi também. Na rua, na frente de São Pedro ali também. O DVD. Tocar na praça ali. Não, todo show. Todo. Depois que a gente saiu uma vez, e foi maravilhoso aquilo, aí a gente começou a sair sempre. E é uma marca do espetáculo, que até hoje a gente sai. Sim. Em qualquer teatro que a gente vai, a gente sai. Eu assisti isso com o Hermeto Pascoal uma vez. Eu também assisti. Ele estava tocando no Araújo Viana. Assisti também. Ele saiu tocando e voltou. E voltou tocando. Nós estávamos com a nossa filha pequenininha, né? A gente viu esse show. E, bom, explodiu. Tango Tragédias. Fizeram um disco e tal. Uhum. Tem um filme, desenho animado. Tem um desenho animado. Né? Que é o Otto que fez. O Otto fez. E então, se tu fosse escolher uma música do Tango e Tragédias, uma só, para representar o espírito da coisa, o que tu sentia, o prazer... Tango e Tragédias, assim, ó, vou te dizer uma coisa. É difícil, eu sei que é difícil. Eu fiquei mais no desenvolvimento da performance, das artes performáticas, entende? Porque eu não tinha nenhum instrumento. Eu tinha um violino, mas às vezes eu não tocava violino. E o Nico levava o show. Acordeon. Um acordeon. Então a música vinha do acordeon, sabe? A pulsação do show vinha do acordeon. Então eu fazia muito as artes performáticas, o gestual, pude desenvolver isso. E eu vi que funcionava. E o Nico curtia também. A família do Nico curtia. O pai do Nico vinha dizer, pô, teu gestual tá muito legal, não sei o quê, sabe? E aí, as músicas do tango, aquelas do Vicente Celestino, sabe? Era o Nico que levava, né? No acordeon, como se fosse um tango. Tornei-me um ébrio na bebida e busco esquecer aquela ingrata que me amava e que me abandonou. Apedrejado pelas ruas, sigo a sofrer. Não tenho paz e nem parentes, tudo terminou. Só nas tabernas é que encontro meu abrigo. Cada manhã é um grande amigo. Embora eu não me lembro, mas essa era o Nico, né? Que levava assim o tango. Esse era o aspecto tango. Sim. Que era o mais próximo do tango que nós chegávamos. Tanto que nós fomos para o Festival Internacional de Tango em Buenos Aires. Chegamos lá, muito bem recebido, tangos de tragédia, muito bem-vindo, tranquilo. Muito bem, e que tangos vocês tocam? Como tem que tocar tango para estar aqui? tinha que tocar tango e não tocava nenhum tango tradicional. Daí o Vijalba convidou os Quatro Vientos para fazer os tangos. Nós ficamos amicíssimos dos Quatro Vientos. Eles fizeram várias temporadas aqui conosco, viajaram para Santa Catarina, Curitiba fizeram conosco também. Eles vieram... Um quarteto de sax. Eu fiz a programação de inauguração do Santander Cultural, eles vieram
contigo. Foi maravilhoso, maravilhoso. E é engraçado porque num daqueles Porto Alegre em Buenos Aires, o Geraldo Flack estava tocando e disse, agora eu vou tocar um chamamé. Começou a tocar uma música e tal, e alguém da plateia gritou assim, isso não é chamamé. Viu? Aí o Geraldo disse, pô, eu fiquei apavorado, né? Porra, que grossura desse cara, meu Deus do céu, entendeu? Então vem aqui mostrar o que é chamamé. Aí os 4 vientos subiram do palco os 4 vientos. Mostraram o que era o chamamé. Tá. Estava combinado já o negócio. Né? Eles eram um quarteto de sax performáticos. Então, dentro do Tangos e Tragédias, eles ficavam perfeitos. E a gente fazia arranjos com eles. E aquela vez lá foi muito legal, porque eles fizeram, nós gravamos aquilo, né? E aquilo se transformou até em partes da trilha do filme A Festa de Margarete, que foi aquele filme com o Renato Falcão, que foi lançado nos Estados Unidos e entrou para o MoMA, para o acervo do MoMA, aquele filme. Aí, paralelamente, tu começou a fazer alguma coisa paralela ao Tangos e Tragédias, né? Como o Laszlo em banda e outras coisas, como o Nico fazia outro tipo de trabalho sem caracterização, vamos dizer assim. Sem personagem. O personagem era o próprio Nico, né? Os discos que ele gravou sozinho era um grande compositor, grandes músicas também, assim, clássicos assim. Hoje que eu acho aquela mais conhecida dele, como é o nome? Picolé no Sol. Hã? Picolé no Sol. Picolé no Sol é um clássico. Tu sabe que o Flor, nós fomos fazer show no Acre. Nós fomos até o Acre fazer show. E aí lá a gente dava umas oficinas. E o pessoal, o Nico começou a tocar Flor. E o pessoal começou a cantar com aquele sotaque nortista. E aquela música, para mim, brilhou. Assim, como é uma música do repertório brasileiro cantado com sotaque nortista. Isso é do Saracura, né? É do Nico, né? É do Nico e do Silvio. Do Nico e do Silvio. Mas a música é maravilhosa, então... Toca mais uma aí. Toca mais uma. Vamos ver. O quê? Aí eu vou passar depois pro... Tangos e Tragédias? Vamos passar pro... Tangos e Tragédias tem vamos uma passar que... pro Kraulus. Olha, tem uma da Minha Lavra, com a Heloísa Verbuck, que é uma versão que a gente fez do Trem das 11. Que é assim que eu comecei a sentir aquele negócio, comecei a cantar, sabe? O Trem das 11 em inglês. E eu digo, cara, isso vai ser legal pro show, vai ser legal. Fiquei um mês com aquele negócio cantando, eu sentia aqui um entusiasmo de cantar aquele negócio, sabe? Em inglês. E aí, eu não sabia inglês naquela época, a Heloísa me ajudou, e nós fizemos a versão do Trem das 11 em inglês, e tem até hoje no show, e tá um momento muito legal. E o Nico não queria muito, sabe? Porque, não sabia como é que... E aí um dia nós fomos tocar em Santos, que a gente foi muitas vezes em Santos tocar, e era num navio, que estava ancorado lá. E aí no navio tinha uma rua cênica, assim, no convés todo era uma rua cênica, cheia de bares cênicos. E aí lá no fim tinha um palco, e tinha um piano Rhodes. E aí eu digo, cara, vamos tocar o Trem das 11, filho. Toca aí, vamos no ensaio, a gente tocou um pouquinho e ele gostou, porque no acordeon não ficava bom aquilo. Então nós começamos a fazer o Trem das 11 em inglês e o Nico no piano, daí ele se achou o lugar dele e nós fizemos até hoje. I cannot stay another minute with you. Truly sorry, baby, but this cannot be. I live in Chassanam. If I miss this train that leaves now 11 sharp, only tomorrow morning. And besides that woman, that's another trouble. My mother can't sleep until I come back home. I am her only son. Baby, I have my own house to live. E é com pandeiro, né? Então eu toco pandeiro nessa música. Daí agora tá, a Gabriela toca, ela é uma sapateadora que se integrou ao grupo.
Sim. Ela é uma sapateadora que vem e faz um samba, um sapateado. Ela é tap dance, sabe? Uma coisa que é uma escola de samba. E a Simone Haslan, que toca o piano, né? Simone Haslan, maestrina pianista. Tá, então, tu fez vários shows, então, o Teatro do Disco Solar... vários personagens. Daí eu fiz aquele... Adriana, eu achava que eu não sabia mais fazer outra coisa. Né? Que eu ia morrer fazendo tantas tragédias. Então, com 10 anos, eu comecei a ficar assim, pô, será que eu não sei fazer outra coisa? Será que eu vou ficar para o resto da vida fazendo isso? Daí eu fiz o Teatro do Disco Solar com outros personagens. E aí eu vi que eu podia fazer outros personagens, daí voltei para fazer o Tangos e Tragédias até o fim da vida. Sim. Então é bom, digamos assim, o Nico, sabe, se despediu. Surpreendentemente se despede, de uma hora para outra, assim, uma coisa maluca, de um dia para o outro, assim, né? E aí tu fica também, quer dizer, tu sabia fazer outras coisas, né? Sabia, eu já tinha um show. Mas nesse momento, sim, que era o Tantango. O Tantango, sim. E o Tantango já era uma experiência minha que eu queria fazer tango, de verdade, com um sotaque brasileiro. Um tango brasileiro, que só pode acontecer em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela proximidade. O tango brasileiro, que o Ernesto Nazaré fazia os chorinhos dele e chamava de tango brasileiro. Tango brasileiro, mas era outra coisa. E eu coisa. queria fazer um tango de Porto Alegre. E tinha o Magajanes. Sim. Aqui, que é o Uruguai, que é maravilhoso, um maestro incrível, toca bandoneon. E a Dúnia Elias, que é uma pianista de tango, assim. Não conheço nenhum pianista de tango brasileiro que toca tango que nem ela. Ela é uma hiperpampa. Ela é uma pessoa que tem a pegada do tango. E entrou na banda, né? Depois que aquele outro argentino que morreu. O Garofali, que ensinou para o... Ela teve com o Garofali, então ela sabe tocar tango. E a nossa banda era uma bandaça de tango brasileiro. Eu tinha composto alguns tangos para o Teatro do Disco Solar, né? Tinha essa pegada já. Tinha uma coisa que a gente estava vivendo, que era a obra do Vitor Ramil, que os Cleito Cledir, né? Que tinha toda essa pegada assim de a estética do frio e coisa, as milongas, né? E eu queria fazer tango de verdade, sabe? Não o tango de tragédias, uns tangos engraçados. E fiz o Tantango. E começou... Tem um grande, desculpa interromper, um grande cantor brasileiro, um dos maiores, Nelson Gonçalves, gravou muito tango. O Teixeirinha gravou tango, a Dalva de Oliveira gravou tango. Isso. Tinha muito tango. O tango antes do rock. O tango era a música pop da América Latina. Tu sabes que aqui, lá nos anos 60, a Rádio Gaúcha tinha um programa chamado Campeões da Semana Eucalol. Era no tempo que as emissoras de rádio tinham orquestras. Não tinha só uma orquestra grande, como tinha um conjunto regional para tocar samba e coisa assim, e tinha uma típica. Típica do Romero Rodrigues, para tocar tango, entendeu? E tinha um cantor aqui, eu acho que era argentino, que se mudou para cá? Veio para cá, ele Chamaco, que era o cantor de tangos da Rádio Gaúcha. Cantor de tango. O tango era música pop. Então tango era uma coisa... tango! Encarnada tango, aqui. É o seguinte, nós estávamos fazendo os primeiros tangos e tragédias e eu fui lá no Ocidente. Cheguei lá, estava o Ney Lisboa e o Fiapo, numa mesa. E o Ney Lisboa me chamou e disse, cara, eu tenho uma letra aqui para vocês. E me deu a letra, do Berlim Bonfim. Eu tenho até hoje. Eu não me lembro se ele escreveu na hora ou se ele escreveu na hora, tá? Num papel pardo assim, tipo um pedaço de envelope pardo grande assim. Escreveu ali a letra do Berlim Bonfim. Me deu. E eu levei pro Nico e disse, cara, Ney Lisboa. Nós era fã, né? Ney Lisboa. Era fãzaço. Ney Lisboa nos deu uma letra, velho. Olha aqui. Berlim Bonfim, coisa, sabe? E eu achava que o Nico tinha muito mais a ver com essa letra. Porque o Nico era do Bonfim, e era judeu, e a música falava do muro de Berlim e coisa e tal. E aí passei para 8 meses depois, eu digo, e aí, Nico, e aquela música? E ele disse, cara, acho que, não sei, não estou conseguindo. Posso? Eu disse, vai fundo. Peguei e pim, rapidinho. Então fiz
a música do Berlim Bonfim, que foi a primeira música composta para entrar no Tango de Tragédias, porque as outras a gente já tinha. Então, Berlim Bonfim. Henrique Gomes em Lisboa. Eu vejo as casas ocupadas. Já vejo as casas ocupadas, as portas desenhadas no vergonhoso muro da Mauá. Os velhos nos cafés e o Bar João em plena Kagestrasse. A saga violenta desse parque. O cinza da cidade, Partido Verde ao meio, e cheiros peculiares ao recheio de um bolo de concreto repleto de chucrute e rock and roll. E depois da meia-noite, a fauna ensandecida do ocidente, digitando em frente ao Metropol. Berlim, Bonfim, Bonfim, Berlim, Bonfim. É um dos sucessos do Ney, né? E teve uma gravação fantástica da Glória Oliveira, né? Teve. Gravação fantástica dela, né? Eu toco eu estava aprendendo a tocar violino. E nós estávamos no Rio em temporada. E o Ney estava gravando na Odeon. Daí, ele soube que eu estava lá e me chamou. Disco em. Vamos gravar. Eu digo, cara, tá bom, solta aí. Era o Trentin que fazia a produção. Dudu Trentin. E aí saí lá, tirando nota para tudo que é lado, né? E eu não estava muito entendendo muito bem, mas ficou, eles gostaram, pronto. Ou eles chegaram à conclusão de que eu não ia poder fazer muito mais do que aquilo. E aí tu chega no... Eu sempre digo isso aqui, né, quando nós estamos nos aproximando, que nem diz o Atahualpa Yupanqui, vamos adentrar a salir. Vamos. Tu chega no a Esbórnia contra-traca. Sim, a gente tinha tomado um atraque, né? Um ataque. Levaram. Aliás, eu mandei para o Gunter, eu tenho o passaporte da Esbórnia. Ah, é? Boa. Agora nós lançamos para São Paulo também, que nós vamos, graças a Deus, estamos fazendo essa gira nacional aí. Vamos fazer dia 11 em São Paulo. Fomos super bem em Curitiba. 11 de setembro? E em Florianópolis, e agora 11 de setembro em São Paulo. No Teatro B32. Contra-traca. A Esbórnia contra-traca. Depois tem Rio, tem Belo Horizonte, Rio e Campo Grande. Entra a Simone, mas já tinha tocado com ela e a Adriana Marques, né? Eu convidei elas para fazer uma participação no Tango de Tragédias e dali eu propus o Rádio Esmeralda para elas. Sim. E aí ficou 9 anos em cartaz. Ela é ótima, né? Maravilhosa. E a filha dela tá junto, né? Agora? Sim, agora elas têm a casa. Sim. Que é a Simone que e é a show. Filha dela. O show delas, que é maravilhoso. Vou, eu choro. A Simone, eu choro com ela tocando. Eu choro nos ensaios, vendo ela tocar, cantar. E ela é super talentosa também pro palco, né? Sim. Ela é expressiva. Aí ela veio e fez a Nabirra, que é o nome da avó dela, é Nabirra. Então ela trouxe essa figura Nabirra para fazer... Que origem é essa? Libanesa. Raslan é libanês. Raslan. Sim. E aí a Simone é uma esborniana legítima, ninguém tem dúvida nenhuma. Qualquer lugar que a gente vá, todo mundo entra na história dela. Maravilhosa. Vocês já fizeram alguma excursão para a Esbórnia, não? Nós fizemos para Portugal já. Esse show. Essa é outra Esbórnia. A Esbórnia contra-traca já fizemos em Portugal. 3 cidades lá e cantamos com os coros de lá também. Foi maravilhoso. Sim. Vocês só não vão para os Estados Unidos, né? Não, agora não. Agora vamos esperar uns 4 anos. Eles não vão aceitar, eles vão caçar o passaporte de vocês lá. Né? Não, a gente o que tem no nossos release agora é que lá em Curitiba a Esbórnia vai anexar. Vai o quê? Anexar. Anexar Curitiba? A Esbórnia vai anexar Curitiba. Vai taxar e vai anexar. A taxação passa na frente do teatro e paga. Bom, agora, quer dizer, de uma certa forma,
a esbórnia contra-traca, pela permanência, ela substitui aquelas temporadas do Tango e Tragédias. Total, né? já está substituindo desde de 2016. Né? Já, a gente já vai fazer 10 anos ano que vem. A fazer os shows depois do Tantango, né? O pessoal dizia, não deixa a esbórnia morrer, não deixa a esbórnia morrer. Daí a gente começou de novo, fizemos um Cronos e Convidados, que era a Simone, né? Que já tinha perdido a parceira dela também, e já era dessa área performática, assim, ela mais do que ninguém poderia entender nosso estilo, né? Sim. E aí foi imediato, a Simone foi assim, rapidinho. E aí o Cláudio Levitan, né, que está desde o começo com a gente também, grande parceiro de criação. Agora a gente refez o mapa da esbórnia, redesenhamos o mapa da esbórnia. Então tem 8 regiões a esbórnia, a gente projeta um mapa, tem personagens para cada região, tem músicas, tem uma música que a gente explica todas as 8 regiões. Tem o Rio Grande do Sul na esbórnia? Não, o Rio Grande do Sul vai ser anexado brevemente. Mas não foi ainda. Não foi ainda porque... Não sei porquê. Então, para nós terminar... Para terminar. Escolhe uma música do Contra-Track. Não, eu não vou tocar do Contra-Track, porque todas as músicas do Contra-Track é a Simone que toca no piano. Eu vou tocar uma do Rock de Galpão, que foi uma experiência... Claro. A Edson tem feito muito, participou muito dos shows do Rock de Galpão também, né? O Rock de Galpão, eles me chamaram, eles não existiam ainda assim como... Não era uma coisa tão oficial. Eles me chamaram para fazer a direção do primeiro DVD deles, eles só faziam shows quinta-feira no Dado Beer. Era isso que eles faziam, Neto e a banda. E aí eles foram me buscar para me fazer uma direção e eu ouvi, eles já tinham um disco. Eu ouvi o disco e disse, pá, que erro monumental. Porque eu não gostei do disco. Eu digo, cara, se eu fosse fazer isso aqui, eu faria outra coisa. E eu não consigo fazer direção. Eu posso indicar para vocês alguém que faça direção de teatro, iluminação, roteiro, essas coisas, entra e sai, falas, alguém vai fazer muito melhor que eu. Se eu pudesse mexer nas músicas, aí a gente poderia começar um processo. Pensar. E eles toparam. Remodelar a coisa. Daí eu virei do lado avesso tudo. E foi maravilhoso. Porque nós fizemos o primeiro DVD, foi o primeiro DVD que eu dirigi, de fato. É fantástico esse DVD. Foi legal. Foi e depois... gravado em Santo Ângelo, né? Não, o primeiro DVD foi em Caxias. Caxias. E depois o segundo DVD, daí eu já estava dominando. Entende? A gente fez outro repertório, outros arranjos de world music, que era uma coisa que para mim tinha que ser, sabe? Não podia ser uma banda de rock tocando os hits gauchescos, que era antes, né? Você tem que ter um conceito de música, uma coisa de world music. E foi o que ficou. E eles, os músicos, começaram a interagir comigo assim, muito abertamente, todos maravilhosos, são músicos excelentes. E a gente fez um trabalho incrível. Eles passaram a tocar em feiras aí, para multidões. Eles tocavam só no Dado Beer, só uma vez por semana. Fizeram temporadas em Teatro São Pedro. Aí eles gravaram outro agora aí, por eles mesmos. Lançaram um documentário há pouco tempo e transformaram a banda e existe ainda. Sim. Então, uma música que eu fiz com o Thiago, eu fiz essa música, o Thiago é engraçado. O Thiago Ferraz é engraçado. Quando eu morava em Giruá, e ele é de Giruá também, eu morava em Giruá, meu pai conhecia um homem que ele ia lá jogar botão na casa desse cara, que era um gordão. Daí eu perguntei pro Thiago depois, né? Eu tenho 10 anos a mais que o Thiago. Perguntei, onde é que morava lá em Soledade, lá em Giruá? Ele disse, morava ali perto da rodoviária. E aí o Thiago disse, perto da rodoviária eu conheci um cara, um gordão que jogava botão com meu pai, porque meu pai era do futebol, né? Daí os caras tinham, o pai dele jogava botão. E aí ele disse, esse cara era o meu pai. Era o pai do Thiago. O Thiago não tinha nascido ainda. E aí conheci o Thiago, fizemos um rock de galpão todo, ainda fazemos de vez em quando. E aí fizemos essa música. O que tu subverteu o rock deles? O rock deles era um rock duro, tocando música gauchesca. Era um rock assim que eles tinham vergonha de fazer.
Não, eles gostavam. Eles gostavam porque era legítimo, entende? Porque o Thiago, ele é do interior, ele é um baita pajador. Daí eu botei, tipo, vamos fazer pajada, vamos fazer a pajada do Bolicho, então eu vou dirigir o teatro da pajada. Ele fez a pajada do Bolicho, ficou maravilhosa. Heavy metal. Entra um heavy metal atrás e o Thiago dando a pajada do Jaime Caetano Brown. O Jaime Caetano Brown é um Shakespeare. Não estou exagerando. Devia estar sendo estudado nas universidades. O cara é um gênio da palavra, das imagens, é um poeta de grande. E aí no segundo disco a gente fez uma outra que era o Paraíso Perdido, também a mesma coisa. O Thiago dando a pajada e daí abre umas janelas e entra o heavy metal. Ficou maravilhoso. Quem não conhece, procura, tem no YouTube bastante coisa para ver o que ficou o Rock de Galpão. Mas essa música fizemos eu e o Thiago, compusemos, uma música composta. A massa precisava de um padeiro, a massa precisava de um padeiro, o mar só precisava um faroleiro. E o barco precisava um comandante, com sua visão distante, que guiasse o tempo inteiro. A planta precisava de água pura, criança precisava estar segura. E o louco precisava sua loucura, pra fugir da ditadura, que ditava o tempo inteiro. Ternura é o alimento que o terneiro quer da mãe. O rei chama seu povo para dividir os pães. De tudo que ainda resta nessa aldeia, ainda sobra a amizade para alimentar os cães. Precisava floração, o bêbado de amor e compreensão. E o mato precisava de um projeto, algum tipo de decreto para não virar carvão. A orquestra precisava sinfonia, o banco precisava garantia. E a noite precisava das estrelas que precisam ir embora para dar lugar ao dia. Olhei para o relógio, procurando a precisão, e vi que todo mundo precisava de oração. Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida, eu precisava proteção do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra na espera, eu espero a primavera, eu preciso de você, do seu amor. Vou lhe dizer, assim como a cigarra na espera, eu espero a nova era, eu preciso de você. All you need is love, all you need is love. All you need is love, oh, love is all you need. All you need is love. Eu ia perguntar para a Heloísa e para a Clara, se ela estivesse aqui, se tu faz... Como é que é o teu personagem em casa? Como é que é o Wick sem personagem ou o Wick com personagem? Ou tem os dois? Tem os três. Tem os três. Trique. Tem os três. Trique. Tem os quantos personagens? Trique. Muito obrigado, querido, por ter vindo, por ter feito a gente rir um pouco, porque nós estamos precisando rir, sabe, nesses tempos assim, ultimamente, que estão meio duros, né? E precisamos rir bastante. Tu sabe que o Tangos e Tragédias nasceu em 84, nesse mesmo clima. Entendeu? Então, decolou. Eu acho que a gente é especialista em crises.
Então, nessa crise, eu estou sentindo, quando a gente está voltando para o Brasil para fazer esses grandes teatros que a gente fazia sempre, e as pessoas recebendo o espetáculo com um gosto, sabe? Parece assim que... Desafogo. Desafogo, porque precisa, sabe? Desses momentos, as pessoas precisam. E a gente tem pouco, por exemplo, a televisão não tem mais humor, né? Não tem, acabou. Né? O Jô fazia um programa de humor, de entrevistas, mas que tinha muito humor. Aqueles programas com Chico Anísio, o pessoal... Não, acabou, tem. Não, É. assim, ó, tem programas de humor, mas é lamentável, sabe? Assim, eu vejo, no Multishow, tem uns programas lá que eu acho, não consigo ver humor naquilo. Pô, eu nem vejo, então, porque... Mas então, te agradeço muito, muito mesmo, por terem vindo aqui, ter aceito o nosso convite. E agradeço as pessoas que estão aqui, as queridas pessoas que estão aqui, por terem vindo também. E vamos continuar, né, Gunther? Vamos continuar. Muito obrigado, Ike. Valeu.